Olá, 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 excelente noite! Tudo bem com vocês? Excelente noite, pessoal que está entrando aqui, a Glorinha, a Andréia. Pensar Poder, Ali, Priscila. Olá, vamos chamar a Andréia aqui? Vamos ver, Andréia entrando por aqui. Olá, Fabiana. Oiê! Olá, excelente noite! Excelente noite. Tá me ouvindo Tudo bem? bem? Tudo bem, Tô te tudo bem. ouvindo. Agora tudo ótimo. Então tá bom. Ótima noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos nessa terça-feira. Hoje, live especial. Dificilmente eu trago convidados aqui, né, no meu canal, Pois mas hoje é é. uma convidada muito especial, a André Verzenhas, uma grande amiga, e ela é, assim, expert na criança interior. Nós vamos fazer um trabalho juntas e a gente vai falar também muito disso na live de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos, André. Uma ótima noite. Ótima noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes e aos que vão assistir depois. É um prazer imenso estar falando com você, né? Que a gente vai além do profissional, a gente tem esse laço de amizade muito gostoso. E me sinto muito privilegiada, né? Quando as pessoas falam, ai, você vai estar com a Sandra, imagina, eu queria gravar esse papo. Falei, bom, você ia dar muita risada se você gravasse esse papo, mas tudo bem. A gente E já é é amiga há isso. muito tempo, né? Pois é, e eu já falei pra você, não sei se você se lembra, mas assim, a minha pegada forte é a gratidão, mas quem disparou, quem foi o gatilho da gratidão na minha vida foi você. Porque um dia você conversando com alguém, eu lá na clínica, na sua clínica, escutei você falar a palavra gratidão. Parece que aquilo entrou no ouvido e grudou. Eu falei, o que que é esse trem? E aí eu comecei a estudar e não parei mais. Mas nem sei quantos anos fazem tudo isso, né? Nossa, Faz tudo muito, isso. muito tempo, né? Muito Mandar um beijo para tempo. minha mãe, que já está aqui, Denise, ótima Ah, noite, Sandra, Andréia, por essa oportunidade. O pessoal está falando que a gente está embelezando a noite. tela, coisa boa. Ai, obrigada. A gente aceita e É. recebe, porque nós já aprendemos a receber, né, Andréia? Sim, sim, sim. Tem uma coisa que a gente está se resolvendo e cada dia mais é a questão da criança interior, né? Por isso que a gente resolveu escolher esse tema, né, deste bate-papo de hoje, que é a criança interior, porque este serzinho birrento que mora aí dentro de nós, nada mais é do que aquela criança que cresceu um pouquinho, tem este corpo adulto, mas está aí dentro, né, ajudando a gente ou atrapalhando a gente, né, tomar decisões, né? E eu acho super importante a gente tratar desse tema por causa disso, né? Às vezes a gente vai nessa correria da vida, correndo como adultos que somos, com horários, compromissos, afazeres, e esquece de viver o lado bom da vida. E quando a gente acolhe a criança, a gente consegue, além de curar os traumas, a gente consegue resgatar essa leveza de viver, né? Com certeza. Muitas pessoas, André, eu acredito, pelo que chega até para mim pelos meus atendimentos, até nos meus treinamentos, né? Eu observo muito assim. A gente foi criança, todos nós fomos, né? Não tem nenhuma criança aqui presente, então todos nós somos já adultos, entre aspas, né? É, Mas quase. nós crescemos achando que a nossa criança já passou a fase, né, da nossa criança ficou lá atrás, e depois veio a adolescência, o adolescente ficou lá atrás, e aí hoje nós somos adultos, então nós temos essa visão adulta. Ou como assim falar de criança? Minha criança já está lá atrás, onde que está essa criança aí, Andréia? Então, na verdade, a criança interior, existem conceitos, né? Que é alguma coisa que está lá enraizada no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, uma forma de ser que ficou lá. Porque a criança, vamos voltar para a criança mesmo, aquela de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, a idade biológica. A criança é sempre muito crédula. Ela não tem parâmetros que o adulto tem, essa formação, essa visão que o adulto tem, que isso não pode, aquilo não pode. A criança vem livre de conceitos, vem pura, e ela vai aprendendo.
Só que ao longo da vida, ela aprende também as coisas boas, mas aprende também muita crença que limita, cria muito trauma ali, porque como ela confia cegamente nos seus tutores, confia no pai, é na mãe, é na professora, é na tia, é na madrinha, é no líder religioso, seja quem for. Para ela, para a criança, eles são heróis, né? Então tudo que eles falam é uma verdade absoluta. E aí a gente acaba trazendo muita coisa que não é nossa, muita ideia que não é nossa. E essas ideias, essas crenças é que acabam bloqueando. E aí a gente às vezes se torna aquele adulto que tem vergonha de falar em público, aquele adulto que acha que dinheiro não dá em árvore, aquele adulto que tem problemas sérios de relacionamentos, porque lá no núcleo familiar tinha. E a gente nem percebe que a sementinha foi plantada lá quando a gente tinha aquela mente super esponja, muito aberta e que absorveu tudo isso, né? Fora os traumas, né, Andréia? Aquela criança que ela tem que. Porque assim, a criança, gente, quando a criança é criança, o aparelho psíquico dela, ou seja, o consciente, o ego dela, né, ela não está formada ainda. Esse aparelho psíquico não está formado. Então, do 0 aos 7, 8 anos de idade, vai depender muito do autor, né? Freud diz até os 7 anos de idade, pela psicanálise, que a mente está sendo formada. Então, o que acontece? É o que a Andrea falou. A criança é uma esponja. Ela vai pegar tudo. Além de pegar tudo, ela entende, como a Andrea falou, que os tutores dela são os heróis. Então, o que ela vai buscar? Gente, o que a criança quer? Ela quer ser amada e ela quer segurança. Então, o que ela vai fazer? Todas as vezes que ela tem um comportamento onde ela é criticada, onde ela é tolhida naquilo, ela começa a entender que aquele comportamento é errado, mas é errado para quem? Né? Para uma sociedade, é errado para o pai, para a mãe ou para quem está cuidando dela. Então, ela começa a se modificar para entrar dentro de conceitos. E aí, pode vir um monte de coisa nesse momento. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz de fazer nada, porque daí são aqueles pais que fazem tudo por ela. Não permitem que a criança caia, erre, então ela vai se sentir cada vez mais insegura. Então tem muita coisa que todos nós vivemos, uns mais, outros menos, que fica guardado nesta criança interior, que está no nosso inconsciente, como a Andrea falou, né? Está guardado lá no nosso inconsciente e muitas vezes acontece da gente, depois disso tudo, essa criança que está aí ferida, né? Ela quer fechar essa ferida. Então é aquele adulto que faz birra. Tem adulto, André, que faz biquinho. Não quero. Não fizeram o que eu quero. Pois é, que nem vou levar a bola embora. Eu não brinco e ninguém brinca também. Não é? Exatamente. É o adulto egoísta, é o adulto que projeta no outro tudo que ele, né, o que ele quer ser, o que ele gostaria de ser, o que ele não teve, né? E é muito interessante. Eu fiz alguns cursos, né, de criança interior, alguns mesmo. A maioria foi da linha da Louise Hay. Mais recente eu fiz acho que o ano passado, com o Tadashi Kadomoto. E aí, o conceito que ele passou foi um pouco diferente daquilo que eu estava acostumada. E eu achei bem interessante. Que ele diz que cada vez que você não manifesta uma emoção, que você trava uma emoção, você cria uma criança ferida. Eu falei, oxi, então tem uma creche dentro de cada um de nós, não é uma criança, né? Falei, tem coisa para trabalhar. E eu achei muito legal, né? Porque você vai lendo uma coisa aqui, outro livro ali, um curso, e você vai vendo que faz muito sentido, né? Porque a criança tem aquela coisa da pureza. Eu lembro de uma história da filha de uma amigona minha, que hoje ela está se formando na faculdade, essa menina, mas eu vi nascer, eu estava no quarto ao lado quando ela nasceu, no mesmo hospital. E aí ela, num dia de Natal, perto do Natal, ela pediu para os pais uma certa Barbie. E Barbie eu acho que é mesmo uma boneca cara, mas ela queria uma que é mais cara ainda, né? Ela falou, mãe, eu vou pedir para o Papai Noel a Barbie tal, né? Que eu não lembro agora qual que é. E aí ela falou, olha, não, ela falou, mãe, pai, eu quero a Barbie tal no Natal.
Daí falou, olha, filha, não dá, essa Barbie é um pouco cara, não sei o quê. Não, não, não tem problema, eu vou pedir para o Papai Noel. Ai, que delícia! Eu falei, gente, que delícia essa inocência da criança, né? Mas aí vai crescendo, vai percebendo. Os pais em algum momento vão contar, os amiguinhos vão contar, ó, Papai Noel não existe. Espero que não tenha nenhuma criança vendo isso. Papai Noel não existe. E aí você vai começando as primeiras frustrações, né? Vai começando, poxa, aquela vida maravilhosa dos meus super-heróis, tudo cor-de-rosa, não é bem assim, né? Não tem o coelhinho da Páscoa, não tem Papai Noel, não tem a fada do dente, agora eu tenho que me virar para ganhar dinheiro. E aí a gente vai levando este conceito que a gente vai aprendendo um em cima do outro e vai, às vezes, sofrendo, né? Porque a gente não entende, a gente acha que a gente cresceu e aquela criança não existe mais. A gente pensa que tem um corpo adulto que se vê no espelho, mas esquece que esse corpo foi uma criança pequena e que foi crescendo apenas, né? Então você precisa, é muito legal quando a gente faz um trabalho de resgate com essa criança. Eu, particularmente, tenho experiências maravilhosas de ter feito esse resgate, né? Um dia quem sabe, nas aulas, né, que a gente vai falar, eu acabo contando algumas delas, mas muita coisa foi curada ali, muita coisa foi resolvida. E todos temos, se você perguntar, todos temos experiências que foram geradas lá, né, com a criança. E aí a ideia agora é essa, assim, essas experiências são boas ou são experiências que te travam hoje, que te impede de se relacionar com o mundo adulto, mas de uma forma leve. É aí o ponto que a gente quer chegar, né? É. A Priscila tá falando aqui, ó. Meu filho de 6 anos está aqui do meu lado e já falando que a Olha. fada do dente existe sim. Ah, existe. É que a minha Que já bom! passou, já sou adulto, já cresceu. Mas a sua tá aí, vai passar. A Elisângela falou: sou filha adotiva e guardava muita coisa até entender que precisava curar essa criança, principalmente entender que precisava largar o julgamento de que pais são aqueles que criam e não na verdade. Precisava dar lugar aos pais biológicos, independente da situação. Exatamente, muito bom mesmo. Aí é Mas a uma fada linha do de. dente existe sim, é o Papai Noel que não existe, que a gente está falando. Quer dizer, existe É, também. é Existe verdade. também. Mas a fada do dente é mais importante. Na verdade, eles existem, tanto um quanto o outro, eles existem no imaginário da criança, no mundo da criança, naquele. Bom, é que não dá para alcançar, mas senão eu pegava aqui no meu escritório tem um unicórnio. O meu lado criança está aqui até hoje. Quando eu encontro aquelas máquinas de sorvete, que é pura água colorida, que vai girando o sorvete assim. Eu paro e Nossa, tomo logo uns dois. Aquilo, minha menina pula é de puro alegria. açúcar. Pois é, né? Dieta, não sei o Algodão que é isso. doce. É, algodão doce, a coisa Então, mais gostosa. tem muita coisa que traz leveza pra gente quando a gente encara este imaginário da criança, mas trazendo aqui para esta visão adulta. Aí tem pessoas que fazem o seguinte, que transformam a criança no adulto, né? Conversam com a criança como se ela fosse um adulto ali, cobrando uma responsabilidade de um adulto. Porque você não fez isso, você não fez aquilo, você não teve a responsabilidade de fazer sua lição. Esquecem que é uma criança, gente, que vai ter um tempo ainda para amadurecer, né? E aí, quando eu vejo umas cenas assim, quando eu vejo um adulto conversando com uma criança de cima para baixo, eu já fico implicada. Quando é alguém ali do meu convívio, né, esses dias estava a nossa sobrinha neta aqui, de 1 aninho, meu marido foi conversar com ela, eu fiz sinal para ele, abaixa. Ele ajoelhou e ficou na altura dela, porque para ela sentir essa segurança de olho no olho, né, que só a criança se sente muito acolhida, muito segura quando ela tem este olhar, olho no olho. Agora, imagina, você pequenininho, você olha para cima para conversar com alguém. Então, ali já começam os primeiros traumas. Poxa, tem alguém superior a mim, que eu devo toda a responsabilidade da minha vida para essa pessoa que é superior a mim, né? Então, para quem é pai e mãe, tem que se tomar também muitos cuidados, que aquilo que a gente não percebe que machucou a gente, pode também machucar os nossos filhos. Então é preciso que a É. gente conheça a situação da nossa criança interior, para que a gente possa vir aqui para o mundo e trabalhar com um mundo mais
curado mesmo, né? É. Sabe, André, muitas pessoas me perguntam assim, né? Então, qual é o certo? Gente, não existe o certo e não existe o errado. O que existe é o seguinte: existe um adulto que teve uma infância e uma adolescência, mas a gente está falando da criança, que tem coisas aí para ser resgatadas. Vou dar um exemplo do Papai Noel que a Andrea falou, né? A minha mãe está aqui, eu sempre coloco a minha mãe no meio do balaio de gato. Nas minhas lives, coitada da minha mãe. Eu entrego minha mãe direto, né, mãe? Minha mãe contava uma história muito interessante do Papai Noel. Eu acreditei em Papai Noel muito tempo. Só que minha mãe é bibliotecária, gente. Então, assim, minha mãe Contadora de conta história histórias muito, também. contadora de histórias, assim, né? E daquele jeito que a criança eu viajava viajava assim como se eu fizesse parte da história, né? Quem sabe contar história é um dom, né? Ai, é uma Não é que eu, delícia. eu já começo no meio e já vou pro fim, assim, né? Mas a minha mãe tem todo o negócio, e muda a voz, e faz, e pega bonequinho, é todo um teatro, é muito legal. E a minha mãe contava que o Papai Noel existia e que esse Papai Noel que existe aí das lojas, que fica de vermelho, de barba, etc e tal, são pessoas. Que o Papai Noel realmente, o verdadeiro, nunca ninguém viu. Porque ele é muito inteligente e ele só vai para as crianças realmente que tal, e ela contava toda uma história. Então, assim, quando as pessoas chegavam para mim e falavam que o Papai Noel não existe, eu falava, não existe mesmo, esses das lojas não existe mesmo, mas o verdadeiro existe. Sim. Aí um dia eu perguntei para ela assim, mãe, mas se nunca ninguém, olha a criança, né? Se nunca ninguém viu o Papai Noel, como que sabem que o Papai Noel é de vermelho, de barba, desse jeito, né? Uhum. Ela falou que existiu uma pessoa só que viu o Papai Noel. E Olha. eu falei, nossa, olha a cabeça da criança, olha o que eu pensei. Bom, se existe alguém que viu, eu também posso ver. Ué, é verdade? Por que Sim, ele é o sim. privilegiado? E eu queria conversar com a pessoa. Mas a minha mãe falou que ele já tinha morrido, porque já ficou velhinho, então foi muito tempo. Então eu chegava em casa, né, da casa da minha avó, e eu queria entrar devagarzinho para pegar o Papai Noel, porque se uma pessoa viu, eu também posso ver. Quando eu Sim. descobri que toda essa história era um conto de fadas, né? Porque chegou uma hora que o bolso do meu pai e da minha mãe não aguentava mais pagar, né, gente? Na verdade, Pois chega é. uma hora que não dá mais, né? Meu aniversário é em novembro, Natal já é dezembro, né? Meu aniversário, meu e do meu irmão, em novembro. Depois Natal, as duas crianças em dezembro. Quer dizer, era muito puxado 2 meses seguidos. Aí minha mãe foi obrigada a contar. Gente, foi um Oh. trauma para mim. Foi muito. Eu chorei tanto. Eu não acreditava que eu tinha acreditado numa mentira. Para mim foi Ai. traumático. E eu tive que trabalhar isso depois. Mas não foi ruim, porque o tempo que eu fiquei, né, nessa história, eu gostei muito. E aí o que eu Uhum. fiz? Eu fiz a mesma coisa com meu filho. Hum. Aí, olha que interessante. O Cauê descobriu através dos amigos que era mentira, que o Papai Noel não existia. Mas ele foi esperto. Ele mentia Ah. para mim, fingia para mim, para ele poder ganhar o presente. Então agora que ele já tem que agora que ele já tem 14 anos, eu perguntei para ele, eu falei, filho, se você tiver um filho, né, um dia, se vocês resolverem ter, sei lá, você vai falar do Papai Noel? Você acha legal, né? Para saber até Uhum. se teve trauma ou não. Ele falou assim, eu vou, porque eu acho muito legal, eu gostei muito de ter acreditado no Papai Noel. E olha só, Ah, eram as legal. mesmas histórias. Eu introjetei a história de um jeito e ele de Uhum. outra. Então, Pois é. gente, eu contei tudo isso porque o que é verdade e o que é mentira e como fazer depende. Porque a criança, ela não é um papel em branco. Ela introjeta aquilo que faz sentido para ela. Então, às vezes pode me traumatizar, mas pode não traumatizar outra pessoa, né? Vamos ver o que estão Uhum. falando aqui. Eu fui abandonada por meu pai, que era meu herói, eu tinha 7 anos, e um vídeo seu, Sandra, que você perguntou como reagimos a um problema. Criança mimada ou adulto evoluído, me deparei com a menina de 7 anos. Olha lá. É isso aí. Tem Tem alguém aqui muita que criança falou ferida. também. Quer ver? Acho que Eliane. Ela falou que toda vez que ela estava alegre, serelepe, o pai dela batia. Então hoje é um desafio ser alegre, né? Temos história. Eu lembro uma vez que eu tinha acho que 6 anos, por aí, 5 ou 6.
E eu morava em São Paulo e na rua de casa tinha uma escola de samba. E meu pai era um dos diretores e a gente ficava brincando lá, a ala das crianças, era uma festa, né? Uma delícia. E eu lembro que uma vez eu segurei tanto que eu queria muito ir fazer pipi, eu segurando, 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 porque eu queria brincar. E aí eu corri na casa da pessoa mais perto, mas assim, nos 47 minutos do segundo tempo. Lógico que não deu tempo, lógico que eu fiz pipi na calça, né? E aí eu cresci com isso, não tinha percebido. Cada vez que eu tinha vontade de ir ao banheiro, eu tinha que sair correndo. Eu nem estava tão apertada assim, mas eu tinha que sair correndo porque eu tinha a impressão que eu não ia segurar. Só que eu não percebia que não era eu, Andréa, adulta, era aquela criança que ficou com vergonha depois de Era sair uma do memória, né? banheiro. Pois é. E quando você vem e faz um trabalho com a criança interior, você acaba resgatando até essas coisas, assim, físicas. E você começa a perceber que a criança está lá e, como você falou, é uma memória. E nós trabalhamos essas memórias para que elas nos libertem, né? E quando eu digo que é legal ser um adulto mais leve, é isso. É aquele adulto que ri de si mesmo, aquele adulto que sabe dar risada, que brinca com tudo e hoje já percebe que ninguém vai bater nele, ninguém vai dar bronca porque tá dando risada demais. Então é preciso que a gente identifique aquilo que dói, porque não adianta, assim, talvez você conheça, mas eu não conheço nenhum adulto 100% resolvido, bem resolvido, né? Às vezes você olha, eu lembro quando eu trabalhava em banco, eu via sempre tinha um cliente que chegava lá gritando, falando alto, que mudava toda a frequência de todo mundo, ali ficava todo mundo meio alerta, assim, né? E eu olhava e falava, pronto, lá vem um meninão crescido, só tem tamanho, né? Porque você vê que é uma birra de criança, né? E aí, como é que você lida com isso? Nós que estamos nesta caminhada, é muito interessante porque a gente começa a ter uma consciência melhor de nós, do nosso corpo, da nossa emoção, do nosso sentimento, e a gente vai abrindo. Eu penso assim, Sandra, talvez, eu não sei o teu pensamento em relação a isso. Eu digo que quando tem um problema que está pronto para ser trabalhado, ele vem para o consciente. Com E aí certeza. você consegue trabalhar, né? Com certeza, exatamente isso. Quando a gente está pronto, a mente libera. Porque nós temos muitas defesas na nossa mente. Então a gente, é o que você falou, eu não tinha noção de que era criança. Por quê? Porque no nosso aparelho psíquico a gente tem muitas defesas. Então eu tenho aquele comportamento e todo comportamento tem um porquê por trás. Eu tenho uma atitude, eu sinto alguma coisa, mas eu não tenho a lembrança. A lembrança ela fica presa no inconsciente porque você não está pronto para ver naquele momento, você não vai dar conta, né? Então, quando acontece isso, muitas vezes, quando você lembra das situações, ou quando você está pronto para trabalhar tudo isso, aí é lindo demais, é muito bonito, porque daí você se entrega total para o processo. A Fernanda está perguntando, Andréia, seu medo de falar em público pode vir do quê? Puxa, pode começar desde lá do prézinho, né? E eu não sei se ainda é prézinho que fala. Meu tempo era pré-primário. Acho que tem ainda. Quando alguma professora, alguma tia na época pegou e pediu para você falar alguma coisa, como foi o seu fim de semana, como foi suas férias, e te pegou de surpresa, você não estava preparado para aquilo, ou de repente as férias foram super frustradas, e aí você tinha que levantar e falar. Aquilo já criou uma trava, porque você não estava preparado para aquilo, né? E aí você começa. Eu, por exemplo, tive uma mãe muito rigorosa. Ela era muito amorosa, mas do jeito dela. Ela era muito rígida. E para a gente aceitar alguma coisa, ia na casa de alguém, alguém oferecia um bolo, um suco, alguma coisa, primeiro eu tinha que olhar para minha mãe para aceitar. Se a minha mãe fizesse assim com a cabeça, eu sabia que podia aceitar. Então, quer dizer, eu também não manifestava a minha opinião. Imagina, se eu abrisse a boca para falar antes de algum adulto, eu apanhava quando chegava em casa. E aí a gente acaba guardando muita porcaria, porque criança bonitinha, criança bem vista, era criança quietinha, quase que um bonequinho ali sentadinho. Imagina que você podia subir no sofá, na cadeira, pular da janela. Não.
E aí eu acabei crescendo com essa história. Às vezes eu chegava na casa de alguém, depois de adulta, com fome, a pessoa tinha acabado de fazer um bolo, me oferecia, eu falava, não, obrigada. Mas porque eu não tinha mais a minha mãe para olhar, para ver se a minha mãe ia aprovar, né? Eu precisei trabalhar isso, né? Eu falei, não, peraí, não tá certo isso, né? Eu tenho que me libertar, eu tenho as minhas opiniões. Então a gente acaba recebendo muita influência, muita influência da opinião dos outros, como você bem falou lá no começo, né? Dessa formação que vem aí com a gente. E aí você tem a influência aqui no teu dia a dia e nem sabe por quê. E quando a gente fala em curar a criança ferida, é resgatar, é acolher estas dores, é resgatar tudo isso e trabalhar. Porque não adianta eu trazer para a consciência e falar, ah, então eu sei que meu trauma era porque minha mãe falava isso. Tá, e o que você vai fazer com isso? Né? Você vai trabalhar o perdão, você vai trabalhar a limpeza, você vai fortalecer o aspecto positivo. Qual técnica que você vai usar? Como você vai trabalhar essa cura, né? Hoje eu fiz um trabalho, só antes de falar do trabalho que eu fiz hoje, só para responder, o pessoal está perguntando como fazer esse resgate. Gente, nós vamos ter uma mentoria, eu e a Andréia aqui, vai ser dia 15 e dia 17. Vai ser ao vivo, não vai ficar gravado, tá? Então depois eu vou deixar o convite aqui para vocês, tá bom? Então, nós vamos trabalhar isso juntos depois. Então, muita calma nessa hora. Só para colocar um adendo aí no que você falou também, né, do medo de falar em público, pode ser trauma de lá de trás. Então, assim, realmente, o que a Andrea falou, eu fui apresentar um trabalho, engasguei, tiraram o sarro da minha cara, ou me pegou de surpresa, eu me senti insegura, e aí aquilo traumatizou. E também, e assim, é fato isso, as pessoas que não gostam de falar em público, elas não gostam de ser avaliadas, elas não gostam de estar em destaque, porque ela tem medo do julgamento e da crítica. Tá? Todos nós temos medo de julgamento e crítica, gente. Por quê? Porque nós somos julgadores e somos críticos. Isso é fato, né? O que eu tenho medo que façam comigo é porque eu também sou. Então eu tenho que trabalhar tudo isso em mim, tá bom? Então, gente, criança interior aí, a gente vai trabalhar e é um trabalho lindo, só com técnicas, direto. A gente já está conversando aqui, mas, né, falando, mas, né, na nossa mentoria vai ser só técnicas para acolher, tratar, fechar feridas, vai ser lindo demais. Hoje eu fiz, né, um atendimento e eu tratei a criança, mas é muito interessante, né? Lindo. Porque eu usei uma técnica e ela falava assim, olha que interessante, ela tem dores no corpo hoje, toda vez que ela vai fazer faxina. Aí nós descobrimos que quando ela era criança, o pai obrigava ela a fazer faxina, mas do jeito dele. E ela começou a falar assim, eu só queria ser criança, eu queria brincar, eu não queria fazer coisa de adulto. Então, na cabeça dela, a infância dela foi terrível por causa da faxina. E hoje ela tem dores no corpo, até para se punir, né? E até para punir esse pai. Então a gente fez um resgate, foi lindo o trabalho, foi maravilhoso. E aí assim, foi muito interessante, André, que na técnica que nós fizemos, ela encontrou uma criança feliz. Ela não encontrou uma criança triste. Que bom. Aí eu falei assim, mas se essa criança tá feliz, aonde que tá toda essa criança triste que só teve coisa ruim aí dentro? Por quê, gente? O que fica gravado em nós? Os traumas, né? Então, o que é a ideia que você tem? Que a sua criança sempre foi triste. Ela falou assim, não, agora pensando bem, né, depois da técnica, depois do resgate, ela falou assim, eu brinquei muito na minha infância. Olha que interessante. Olha lá. Falei, então vamos lá. Aí a gente trabalhou perdão, gratidão, enfim, né? Porque ela ajudava o papai e a mamãe, que ela podia também ajudar, mas eram algumas horinhas só. Mas o trauma foi grande, porque ela, na cabeça dela, ela não era para estar fazendo aquilo. E foi muito lindo o resgate. Então, é isso que nós vamos trabalhar, esse resgate dessa criança, né? E olha só, dor física. Estava acontecendo uma dor física ali. Então, na verdade, ela veio para terapia por causa da dor. Porque é uma dor emocional. Foi em tudo quanto é médico, não resolve. Era uma dor emocional. Pois é. Foi muito legal. Emocional. Nossa, você me conhece, você sabe, eu cheguei a ter 8 enxaquecas no mês. Sabe que são 8 enxaquecas no mês de parar no hospital.
E aí, com o trabalho da criança interior, eu fui entendendo por que é que eu tinha essa rigidez. Da onde vinha essa rigidez que trazia a enxaqueca. Curou de um dia para o outro? Não, não curou. Eu tive uma enxaqueca uns 20 dias atrás, mas assim, uma a cada 6 meses, para quem tinha 8 por mês, né? E aí, toda vez que eu tenho, eu já paro e penso, falo, ô pequena Andréia, vamos ver o que está acontecendo, por que você está enrijecendo de novo, né? Eu chamo minha criança para conversar e, se possível, eu pago um sorvete daquele da máquina com açúcar e coloridinho. Ai, Né? que delícia! Então, assim, a ideia é essa mesma, é acessar aquilo que dói e curar, mas acessar aquilo que traz a alegria também. Como você bem falou, não são só dores. Quando a gente fala de criança interior, a maioria imagina, não, é só dor. Eu tive problemas, minha infância foi infeliz, mas o ser humano tem esta tendência, a não ser o pessoal que te segue, né? Porque eles já aprenderam a importância de vibrar no pensamento positivo. E aí, a maioria, o que faz? Ah, mas aquele dia doeu. Então, você teve o mês inteiro de agosto que foi maravilhoso. Chegou no dia 31 de agosto, aconteceu uma topada no pé da cama, e alguém pergunta, e aí, como é que foi seu mês de agosto? Aí foi uma droga. Você acredita que eu me machuquei? Mas o mês inteiro você foi feliz, foi um dia, criatura de Deus. Então, a ideia é essa, é resgatar mesmo a criança, acolher o que dói, dar técnicas para que a pessoa trate, porque a cura é de dentro para fora, não tem outro caminho, né? A gente dá a ferramenta, mas é a pessoa que tem que ir lá e mão na massa, né? Mas também trazer a alegria da criança, né? Porque esse resgate da alegria da criança traz muita coisa boa na vida da gente. Aumenta a nossa capacidade de aprendizado, aumenta a qualidade das nossas relações, as boas relações, coloca a gente num fluxo de alegria, de abundância. Esse resgate do lado bom da criança traz muita coisa boa pra gente, né? É isso mesmo, gente. A gente absorve como uma esponja, né? Nós falamos no começo da live, né? A criança, se ela vê um pai ou uma mãe muito rígida, ela começa a entender que quando for adulto tem que ser assim. Então ela perde a alegria de viver, tem que ser rígido, tem que ser sofrido. A gente já aprende desde pequeno que tem que ser sofrido, que tem que ser rígido, que a vida não é assim, que a vida não é só flores, que a vida não sei o quê, que a vida lá fora é dura, que as pessoas passam a perna mesmo, que as pessoas traem mesmo, que ninguém é confiável. E a gente começa a ver, e a criança, gente, ela é muito observadora. Ela pode estar brincando ali, né? E se você estiver falando do lado dela, ela tá observando, ela tá percebendo, por mais que ela tem anteninha. É incrível como pega, né? Dentro da barriga da mãe, né? Sim. Pega tudo, né? Ah lá, quando lembro da minha avó, eu fico feliz. É isso, gente. E muitas vezes a gente tem os avós, né? E os pais vão trabalhar, e a gente, né? As crianças ficam com os avós, e muitas vezes as crianças se dão melhor com os avós do que com os pais. Porque a hora que os pais chegam em casa, eles estão cansados. Gente, isso é natural, né? É um adulto, é uma vida normal. Nós também somos assim. A gente sai para trabalhar, volta, a hora que a gente volta, a gente está cansado, né? Quantas vezes eu fui pegar o Cauê lá na minha mãe ou na minha sogra, eu estava cansada, eu falava, não acredito que eu tenho que brincar. E aí você tira lá a energia do fundo do baú, lá do útero, né? Para você poder fazer o que tem que ser feito, né? Não escolheu ter filho, agora toma que o filho é teu, né? Agora vai, toma que o filho é teu, né? Quem pariu Moisés que balance o berço, tinha um ditado. Mas é isso, sabe? E a ideia é trabalhar com essa questão também de culpa, porque não adianta a gente jogar culpa pro pai e pra mãe. Meu pai, peraí, e a minha autorresponsabilidade? Agora eu vou usar o meu lado adulto. Eu sou adulto o suficiente para entender quem é esta criança e como eu posso trabalhar com ela, trazendo essa responsabilidade para as minhas mãos e trabalhando, né? Eu vi uma frase esses dias que eu achei tão interessante, que diz assim, ó, o download eu não pude escolher, mas o upgrade eu posso escolher. Ou seja, que legal. O que já foi, o que foi introjetado, não posso fazer nada. Mas eu posso escolher a partir de agora o que eu vou fazer com tudo isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou ficar choramingando, eu vou ficar culpando meus pais que não tiveram culpa, gente. A gente já aprenderam assim.
Os nossos pais foram o que eles podiam ser. Eu sou a mãe que eu posso ser. Sou perfeita? Não, erro um monte. É normal, eu sou humana. Gente, nós somos humanos. A gente acha que tá acertando e tá errando. A gente acha que tá errando e tá acertando. É assim, né? Então, os nossos pais também foram assim. Mas olha que interessante, né, André? Eu falo assim, né, muito para os meus pacientes, assim, a gente trata muito pai e mãe, né, lógico, porque a Sim, gente idealiza os pais que a gente quer que eles sejam. Uhum. Dificilmente uma criança tem os pais, olha para os pais verdadeiros, sem a ilusão, né, e ele fala assim, ai, esse pai e essa mãe é o que eu queria ter. Né? Só que daí eu volto e falo assim, mas você também não é o filho que seus pais queriam ter, porque você também não é perfeito. Que pai e que mãe não quer um filho perfeito? Mas somos perfeitos como filhos? Não, a gente erra também um monte. A gente é ingrato um monte, né? A gente é ríspido um monte. Nossa, Então, eu não assim, pedi para nascer. se os meus pais não são o que eu queria que fosse, mas eu também não sou a filha que eles queriam ter. Então, A gente está assim, aprendendo. truco, né? A gente já anulou ali uma coisa. Então, assim, vamos perdoar, né? Nos perdoar os nossos pais, porque não fizeram, né? Fizeram o que tinha que ser feito, né? E a gente também, e tá tudo certo. Então a gente vai acolher essa criança, porque se ela teve essa visão da infância, ou do pai e da mãe, ela precisa resgatar. Porque não é assim simplesmente, ah tá, então tá, agora eu entendi. Não é só entender, tem que fechar essa ferida. Tem que fechar o ciclo, né? Você falou de perdão, hoje eu assisti, acho que pela terceira vez, minha sogra tá aqui, eu assisti com ela, o filme Dois Papas. Não sei se você já assistiu, eu acho de uma Não, ainda leveza, não. de uma delicadeza, eu amo. E uma das frases que um papa falou para o outro foi isso: o perdão é a dinamite que derruba muros. Então, quando a gente trabalha com este perdão que você falou aí agora, é muito legal isso, porque cai aquela divisão. Você passa a compreender Marca. que nós somos parte de um todo, nós somos parte dos nossos pais, os nossos pais são partes nossas, e a gente vai aprendendo, a gente vai trabalhando. Né? É muito legal. Um curso como esse que a gente vai dar, esta mentoria que a gente vai dar juntas, é gostoso porque a gente vai ter ferramentas para trabalhar depois, porque vão aparecendo outras coisas para ir trabalhando. Mas quando eu identifico as dores maiores, as outras vão se tornando mais fáceis de serem E trabalhadas. mais Às vezes leves, você. é. Sim, às vezes você consegue sozinho, às vezes precisa de um terapeuta. Eu aqui nos meus atendimentos também eu vejo muito da questão do trabalhar perdão, por pai e mãe, porque a vida da pessoa fica muito entroncada, não flui em vários aspectos Uhum. da vida, não flui porque precisa compreender, precisa resgatar, precisa acolher. E é muito lindo um trabalho de criança interior. Eu, assim, tive grandes resultados. Em cada curso que você faz, você tem que fazer também a terapia ali, e você tem muitos acessos, né, a esta criança. E aí hoje eu consigo dar mais risada, porque eu digo assim, eu não tive muita infância, eu precisei ser mãe da minha mãe aos 8 anos de idade. Então eu saltei uma boa vivência que eu poderia ter tido como criança, por questões de doença. E aí eu sempre fui muito rígida. Quando eu comecei a trabalhar o resgate da criança, eu não me lembro, acho que 2016, o primeiro curso, gente, era muito sofrido. Eu tinha vontade de desistir. Cada aula eu falei, não vou fazer mais porcaria. Porque era muito sofrido constatar que aquela criança estava lá encolhida num cantinho. E que aquilo me atrapalhava aqui na vida. Pessoa com mais de 40 anos de idade ainda sofrendo aquilo que a criança de 6 anos sofreu. Né? Então, eu acho muito importante esse resgate da criança, esse acolhimento e esta cura. O resultado é magnífico. E agora, falando de filhos, né? Certamente você já trabalhou com o seu pessoal isso, e eu vejo uma amiga que ela é muito legal. Ela tem também é outra amiga agora, com outra filha, e ela trabalha com frases, com decretos mesmo, né? Ela acaba te ouvindo, mas ela trabalha com a filha dela. Então ela vai lá antes da menina dormir, ela faz decretos, quando a menina acorda, olha, meu amor, você nasceu para ser saudável, próspera, feliz. Então ela vai falando e a menina repete. Aí teve um dia que ela falou, André, eu chorei de rir, né? Eu saí do quarto e comecei a rir, porque ela estava brava, ela estava muito irritada, porque ela queria brincar
E estava na hora de dormir, tem um ritual de sono. Eu vou lá, escovar o dente, pôr pijama, não sei o quê, deita na cama, vamos respirar um pouquinho, eu deito com você, e agora vamos fazer, ela não fala decretos, né? Ela fala, vamos fazer uma oraçãozinha. Só que ela começa com os decretos com a criança, né? E a menina, eu nasci para ser saudável. Eu nasci para ela travava o dente. Brava. Para ser próspera. E ela falou, eu fiquei séria. Mas na hora que eu saí do quarto, eu chorava de rir. Fiquei brava, mas ela fez. E ela faz toda noite. Que bom. Então, a ideia é essa. Trabalhar com todas as ferramentas possíveis e inimagináveis para se curar mesmo. Eu acredito, eu vejo assim, bom, a psicanálise ela é pura voltar lá atrás, né? Segundo Freud, nós temos as fases pré-genitais, gente, é onde a gente desenvolve muita coisa até os 8 anos de idade. Cada idade é uma fase diferente. Então, é a fase da segurança, é a fase da libertação da sexualidade. Então, assim, tem muita coisa aí. E é muito importante a gente voltar lá e resgatar essa criança, porque ela está em nós e nos atrapalha no dia a dia. Então é aquela criança que às vezes é abandônica, gerando neuroses abandônicas, ou seja, se alguém não responde o celular e demora um pouquinho, ela já entra em pânico, porque a sensação é de morte. A sensação é que ela está sendo abandonada de novo. E da onde vem esse de novo? É um de novo lá de trás. Mas, Sandra, eu nunca fui abandonada, né, pelo meu pai, minha mãe, eu fui criada pelo... Mas não é isso, gente. É a sensação de ser abandonado. Né? Às vezes o papai e a mamãe saem para trabalhar, a criança fica em casa, a sensação é de abandono. Eu não sou tão importante, eles preferem trabalhar do que ficar comigo. Então, assim, tem uma gama, tem um mundo dentro de nós, né? E que a gente não tem noção do que ficou aí. Hoje eu sei que eu sou assim, então eu sempre digo assim, ó, todo comportamento ele tem um porquê. Todo comportamento tem. Ele tem um porquê por trás. E a gente tem que entender aonde está esse porquê para dissolver esse ponto nodal. Dissolvendo esse ponto nodal, você flui. E é muito gostoso esse fluir depois, porque você vai desatando nós, e você vai querendo uma liberdade, e você vai falando, puxa, eu tô liberta e nem sei como. Por quê? Porque foi curando feridas. Isso é muito importante. Você tá falando, eu tô compartilhando a live aqui, ó. Gente, clica lá no aviãozinho, convide seus amigos, porque o assunto é muito bom. É muito o assunto bom. É libertador, né? Tem muita coisa para falar. Se a gente for ficar batendo papo aqui, a gente vai até meia-noite e vai Eu nem sei que horas mesmo. são. Que horas são aí? Não sei, peraí. Eu acho que 8h43, né? A gente falou que fala só uma meia horinha, né? Tá, já estamos falando há 43 minutos. Fica. Mas a gente promete falar mais, aprofundar no assunto, porque a gente falou, mas muito ainda superficial. Tem muita coisa para ser falada e para trabalhar. Isso. Você quer falar da mentoria, Andréia? Então, eu quero convidar, assim, as pessoas... Você quer que eu coloque o link aqui para o pessoal acessar a plataforma? Quero sim. Enquanto a Andréia coloca o link, eu vou falando para vocês. Gente, a nossa mentoria vai ser sobre criança interior ferida. Tá? Ela vai acontecer dia 15 e dia 17 às 7h30 da noite, ou seja, 19h30, tá? Vai ser um grupo fechado para poucas pessoas, né? Sim. E a gente vai fazer muito trabalho bem cuidando dessa criança, acolhendo essa criança, cai muita ficha, é tão gostoso o trabalho da criança interior, e é um resgate tão profundo, gente. Então, 15 e 17 de setembro, às 19h30, ao vivo, tá, gente? Não é gravação, não vai link para o e-mail, é ao vivo, nós estaremos ao vivo junto com vocês, trabalhando, fazendo as técnicas junto com vocês, acolhendo, tá? Então a gente vai estar junto. Fiquem tranquilos que ninguém vai ficar ninguém vai ficar solto por aí, não. Precisa saber o que te fere? É isso que nós vamos fazer. Dar um direcionamento, porque vai ter meditação,
nós vamos ter práticas, exercícios, nós vamos aprofundar esse conceito da criança. A ideia é conduzir cada participante ao que fere. E depois finalizar com o que te faz bem, o que te faz alegre também, né? Porque não adianta só trazer a tristeza. Trabalhador. Não, a gente precisa trabalhar com a alegria também, né? Isso mesmo. Então, pessoal, o link tá aí. O link também está na minha bio, tá? Na primeira página lá do meu Instagram, tá lá. É só vocês acessarem, vocês já vão entrar direto lá na Eduz, tá? É um treinamento fechado, ou seja, é um treinamento pago, não é gratuito, mas vocês podem dividir até em 10, né, Andréia? 10 ou em 12? Tem 12 no cartão de crédito, tem 12. Pode pagar no boleto, tá? Gente, todo treinamento, vocês têm que entender que todo treinamento é um investimento em si. Hoje eu estava conversando com um paciente meu que ele tinha indicado uma amiga para terapia. Ela falou assim, mas daí eu vou lá, eu vou ter que dar andamento. Aí eu não consigo entender, assim, como que a pessoa pode gastar com outras coisas e ela não ter uma autoestima e um amor próprio para investir nela, André? Isso eu não entendo. Porque, assim, investir em si, gente, é muito melhor do que você investir em si daqui para fora, do que eu estou apresentando para o mundo. Porque o que eu apresento para o mundo com uma roupa bonita, com um salto alto, com cabelo, sei lá o das quantas, que a gente que também é importante, mas eu preciso cuidar dentro primeiro. Porque a beleza, ela vem de dentro para fora. Você pode estar de chinela havaiana, de qualquer jeito, a beleza é de dentro para fora. Então, primeiro eu cuido dentro, primeiro eu invisto em mim, na minha autoestima, no meu amor próprio, para que depois ele flua para fora. E aí sim eu posso investir em outras coisas. Mas até então, a gente precisa fechar feridas, porque ninguém aguenta a gente chata. E o que é a gente chata? A gente ferida, né? Eu só vou ferir o outro. Eu só vou ferir o outro porque eu tô ferida. Eu só machuco o outro porque eu estou machucada. Quando eu não estou machucada, eu só tenho amor para dar. Quando eu tenho minhas feridas fechadas, eu só tenho amor para dar. Então, assim, cada um dá o que tem, tá? Então, assim, invistam. Gente, treinamento, livros, é essencial na nossa vida. É investimento. Então, assim, pega da base e vem vindo junto. Que dá muito resultado. É tão bom você se sentir bem com você. Às vezes as pessoas falam assim, né, Andréia? Eu quero ser feliz. E o que você faz para ser feliz? Como que você se trata? Porque a felicidade, gente, é um estado de ser. Né? Eu aprendi isso na marra. Eu aprendi isso na marra. Felicidade. A gente acha que felicidade é ter as coisas. Gente, para você ser leve, para você fluir, para você ser feliz, né? Que é um estado de ser, eu preciso estar leve. Né? Gente chata é muito chata. E quanto que nós somos chatos também, a gente nem percebe, né, Érica? Quanto, né? Pois é. Eu tenho minhas fases chatafe. Ai, quem nunca? Pois é. É melhor não perguntar para os maridos da gente, não, tá? Deixa quieto. Essa parte a gente pula. É verdade. É verdade. Então, gente, fica o nosso convite, né, Andréia? Sim, sim. Fica o convite aqui para vocês, se tiverem alguma dúvida, eu deixei um link aí, tem no Instagram da Sandra, tem no meu Instagram, Andréia Verzenhassi, manda perguntinha pra gente, a gente vai tirando todas as dúvidas na medida do possível, tá? E fica aqui, venha se curar, é muito importante, porque é o que a Sandra falou, você leva pra vida essa cura, não é uma fase. Que nem eu faço a unha essa semana, e semana que vem tem que fazer de novo. Não, quando você trabalha com uma cura definitiva, ela é definitiva, tá? É isso mesmo. Sandra, vamos finalizar com um decreto para a gente trabalhar essa criança, para encerrar? Pode ser? Vamos lá. Vocês querem fazer um decreto? Quer que eu ensine um decreto só? Você quem manda, agora tá contigo. Eu vou pôr até uma musiquinha aqui de fundo, né? Na verdade, a gente queria que ela ensinasse uns 30 decretos, né? Mas não, tudo bem. Então vamos lá. Faz assim, pra gente, antes de deitar, a gente fazer esse decreto e dormir leve e deixar essa criança aparecer. Então faz assim, Andréia. Começa conduzindo o relaxamento que eu entro com os decretos. Perfeito, perfeito. Eu vou pôr uma musiquinha. Peraí. Vou pôr uma musiquinha. Vê se tá muito alta, se tá muito baixa. Deixa ela entrar aqui. Tudo muito rapidinho.
Tá bom a altura? Não tô ouvindo. Não? Ah, peraí, que agora eu vou tirar o fone de ouvido, senão vocês não vão ouvir. Ouve? Não ouve a musiquinha? E agora? Ouve minha voz? Pode Então, vamos abaixar lá. só um pouquinho. Baixo um pouquinho. Isso, vamos lá. Isso, vamos lá. Então agora eu vou pedir que vocês que estão aí com a gente, fechem os olhos um pouquinho, relaxe, respira fundo, conta até 3 para respirar, segura o ar um pouquinho e conta até 6 para soltar o ar. Demore o dobro do tempo para soltar esse ar. Inspira mais uma vez. Solta o ar. Lembra que para você relaxar, você só precisa respirar. Respirar fundo e ouvir a voz que tem dentro de você. Ao respirar profundamente, você já relaxa. Todo o teu corpo compreende que chegou o momento de relaxamento. E quando estamos relaxados, nós nos abrimos ao novo. Nós nos abrimos às possibilidades que a vida nos traz. Continue respirando profundamente. Agradeça essa oportunidade de respirar. E agora preste atenção na voz da Sandra. Isso, continue respirando. Me acompanhe mentalmente. Consciência é decretado. Eu acolho a minha criança ferida. Consciência é decretado. Eu acolho com amor a minha criança ferida. Consciência decretado. Eu olho nos olhos da minha criança e passo para ela toda a segurança que ela precisa neste momento. Consciência decretado. Eu pego a minha criança no colo e abraço e beijo muito, porque ela é puro amor. Consciência é decretado. Eu olho para minha criança e acolho e amo e passo para ela que a partir de agora quem cuida dela sou eu. Isso. Neste momento, você já se sentindo muito melhor. Prestem atenção na voz da Andréia. Respirem fundo mais uma vez. Abra um sorriso bem gostoso e se agradeçam. Batam no seu ombro aqui e agradeçam por vocês se darem esta oportunidade de cura, de ser feliz. Sorriam sempre, e é muito importante. A criança gosta. Sandra, gratidão. Gratidão a cada pessoa aqui presente. Foi um prazer estar com vocês. Muito feliz de estar com você de novo, minha amiga. E estamos aqui para uma nova cura, para uma nova mentoria que vai trazer muita luz para a nossa consciência. Gratidão. Gratidão, Andréia. É sempre um prazer estarmos juntas. A voz da Andréia é uma delícia, né, gente? A hora que eu vejo, já tô quase dormindo já. É mansa, é gostoso, é veludado, é uma delícia de ouvir. Gratidão, minha amiga. Andréia é uma amiga querida. Ela sabe muito e sabe muito de criança interior. E tem uma luz maravilhosa e é uma delícia estar sempre com ela. Gratidão imensa, viu, minha amiga, pela tua amizade, pela tua luz, pela tua paciência comigo. A Andréia fala assim, vamos tomar café? Fala, ai, Andréia, minha agenda. Aí daqui a pouco, não tem problema. Daqui a pouco ela manda de novo.
A Andréia não desiste de mim, gente. Sabe aquele amigo que não desiste? Né? Porque agora com a pandemia a gente não se vê desde É fevereiro, a verdade. gente não se vê assim ao vivo e a cores, né? Tanto que esta vivência da criança anterior seria um dia inteiro de vivência ao vivo e a cores, né? Mas neste momento a gente ainda está fazendo aqui online e quem sabe a gente abre o ano que vem com um workshop ali, dá-lhe criança interior. Bora trabalhar. Vamos lá, vamos juntas. Andréia, gratidão, gratidão a todos presentes. Um beijo no coração, eu te amo. Seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Um beijo. Gratidão, pessoal. Boa noite. Um Boa ótimo noite. Tchau, sonho, tchau. ótimos sonhos para cada um. Tchau, tchau. Tchau.